paquímetro eu costumo pintar aqui atrás dele, ó, porque daí eu faço a separação aqui, geralmente de 2,6. De acordo com o estudo da antropometria, deveria ser a medida de 3 centímetros, que é o tamanho dos olhos. Só que no Brasil, as brasileiras não gostam dessa distância muito grande aqui. Então, a gente faz, eu costumo fazer uma medida de 2,6. Eu vou bem lá no canalzinho da lágrima, centralizo bem aqui, subo e marco o início das duas sobrancelhas. Então, consegui definir o início das duas sobrancelhas. A sobrancelha, ela é assim, o corpo da sobrancelha tem que ser mais longo do que a cauda. Então, digamos que eu vá fazer uma sobrancelha de 5 centímetros. Eu vou colocar 5 centímetros aqui e ver se vai dar certo com a sobrancelha dela. Dá para colocar até um pouquinho mais, 5 centímetros e meio. Então, se eu colocar 5 centímetros e meio do comprimento da sobrancelha dela, então na matemática, como que eu vou fazer? Eu posso deixar 3 centímetros e meio de corpo e deixo 2 centímetros de cauda. Se fosse uma pessoa de mais idade, que tivesse a pálpebra muito caída, eu iria diminuir isso. Então, eu poderia deixar 3 centímetros e 2,5, por causa que, para não ficar com a sobrancelha tão baixa. Então, eu vou colocar aqui 3,5 centímetros, a partindo do início da sobrancelha, e vou marcar o ponto alto da sobrancelha. Então, 3,5 centímetros e marco o ponto alto da sobrancelha. Digamos que essa cliente não tivesse nada de pelo. Eu precisava descobrir onde é a sobrancelha dela, onde é o início da sobrancelha dela aqui. Então, do canal da lágrima até aqui, ele pode ser 1,5 até 1,7 milímetro. Então, eu coloco aqui, ó, 1,5, 1,7. E ele vai dar aqui, ó, certinho onde dá pra fazer. Uma coisa interessante que eu acho na sobrancelha dela é que a sobrancelha dela é bem alta aqui. Por ser alta aqui, o que eu vou fazer? Para que ela não fique tão reta, para ficar arqueada, eu vou descer essa parte da sobrancelha e daí eu faço só uma curva pequena aqui, um ponto alto aqui levinho, e eu já consigo fazer uma sobrancelha bem arqueada, bem legal. Daí eu vou marcar a espessura da sobrancelha. Como que eu descubro a espessura da sobrancelha? Geralmente ela é meio centímetro. Ela equivale aqui à medida do arco do cupido, ou à medida do septo aqui da pessoa. Essa medida é a espessura que a sobrancelha inicia aqui. Então, ela parte aqui de 5, pode ser 0,5, 0,6 de espessura. Então, aqui eu marco a espessura da sobrancelha. Eu posso usar tanto um lado como o outro. Depois disso aqui, a sobrancelha ela já vai diminuindo de tamanho. Eu preciso descobrir o ponto alto dela aqui e o ponto final. O ponto alto, eu peço para que a cliente abra os olhos em meio olho e eu vou marcar a medida de 2 centímetros. Então, 2 centímetros aqui seria o ponto alto da sobrancelha aqui. E para eu marcar esse final aqui, eu peço que ela continue com os olhos abertos e eu vou marcar a medida de 2,5. Então, do início do cantinho do olho dela até aqui, eu vou marcar 2,5. Então, eu sei aonde a sobrancelha, onde vai ser a altura da sobrancelha. Outra coisa também interessante é que geralmente a altura da sobrancelha ela equivale à mesma altura de um lado para o outro, ela é a mesma altura. Tanto o início como a parte final, ela costuma ser a mesma altura aqui. Só que como nós temos o côncavo do olho, às vezes atrapalha a gente visualizar. Então, com a linha, a gente vai e faz as transferências. A linha, ela serve para quê? Eu já marquei o início de um lado, então eu vou transferir para o outro lado. Eu posiciono a linha aqui, transfiro a marcação para o outro lado. Vou marcar a espessura da sobrancelha, posiciono, transfiro para o outro lado. Quero marcar o ponto alto da sobrancelha. Então, eu cruzo essa marcação que eu fiz,
contorno a sobrancelha da cliente e quando chega no ponto alto, como eu vou querer deixar essa sobrancelha mais altinha, eu subo ela um pouquinho e faço essa marcação. No final da sobrancelha, eu cruzo aqui bem certinho esse quadrante e marco o final da sobrancelha. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Cruzo aqui, contorno a sobrancelha e subo um pouco. O importante é que a mesma quantia que eu subi aqui, eu tenho que subir do outro lado, porque eu tô trabalhando com transferência. Cruzo aqui em cima e faço o final da sobrancelha. A parte de baixo, eu faço a mesma coisa. Encosto no ponto da sobrancelha aqui e fecho ela, finalizando essa marcação. No final também, eu encosto ela e fecho ela. Como no vídeo não fica muito nítido, eu vou marcar para vocês mais forte aqui, para vocês verem o que eu marquei. Então, eu marco essa linha toda até o ponto alto. Depois do ponto alto, foi marcado uma linha até o final da sobrancelha. Aqui nós marcamos uma linha que ela foi encontrando lá em cima com a minha marcação. E aqui nós marcamos uma linha que fechou a sobrancelha. Então, o que eu preciso fazer é tirar esse côncavo aqui, ó. Marcar esse côncavo aqui para que não fique essa marcação quadrada. E outra coisa que eu faço também é quebrar um pouco desse ponto alto, porque eu não gosto da sobrancelha tão bicudinha assim. Então, como que eu vou harmonizar essa sobrancelha? Eu geralmente uso sabonete, aquele sabonete Rio X, um sabonete antisséptico. Como esse lápis é difícil de sair da pele, eu uso ele para eu ir tirando onde eu quero. Então, eu enrolo o palitinho no algodão e venho acertando a sobrancelha onde eu quero fazer, para que ela fique harmoniosa. Tá? Depois eu vou completando as espessuras e vou vendo se o desenho tá batendo. Dentro desse quadrante que eu fiz, eu posso tanto aplicar rena, como eu posso fazer a minha micropigmentação. Eu fiz isso com lápis dermatográfico, ele é um lápis bem legal para estar usando na micro. E um conselho que eu dou é não passar anestésico em cima dele. Passou anestésico em cima dele, a gente acaba perdendo o lápis que nós passamos, porque ele sai mesmo. Então, eu sempre falo assim, a primeira passada, a gente pode passar na cliente sem anestésico. Passa mais superficial, com mais cuidadinho, porque quando a cliente ela vem reclamar pra gente, geralmente ela não vem reclamar de dor não, ela vem reclamar da sobrancelha que ficou torta. Então, nós temos que nos preocupar muito e não deixar a cliente com a sobrancelha torta. E é importante também, depois que fizer o desenho, essa prévia do desenho, mostrar para a cliente, se preocupar com a cliente, com a opinião da cliente, porque é a cliente que vai ficar se vendo no espelho o tempo todo. Então, o desenho tem que ser o que ela quer, o que é importante para ela.